Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio. O Vasco ainda tem um jogo antes do Mundial, enfrenta São Paulo fora de casa, precisando da vitória mais do que nunca. O Vasco precisa vencer o São Paulo. O jogo é fora de casa. Aí você já viu o tamanho da bomba aí, né? Que o Vasco vai enfrentar jogando no Morumbi. O São Paulo é um time que também não vem vencendo, mas contra o Vasco parece que os caras viram um leão. Olha só, Pedrosa, os jogadores do Vasco terão 10 dias de folga. Então isso faz parte do planejamento do clube durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Rodou. A janela durante a Copa do Mundo de Clubes será agitada no Vasco. O planejamento do Cruz Maltino é de realizar mudanças no elenco após a partida contra o São Paulo no próximo dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino dará uma folga de 10 dias aos atletas durante a competição, enquanto trabalha em mudanças no grupo. A ideia é de que novos jogadores se reapresentem junto ao restante do grupo a partir do dia 21 de junho. E até lá, saídas também devem ser confirmadas. As movimentações no mercado passam também pela chegada de um novo diretor de futebol. O Vasco espera definir o nome nos próximos dias e vai ouvir o técnico Fernando Diniz para realizar ajustes no elenco. O time de São Januário está na 15ª posição do Brasileiro com 10 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do campeonato. Pedrosa e o Ryan? Tô com medo de não dar tempo, já vou direto. Vamos lá. O Ryan, ele foi convocado para a seleção sub-20, é um jogador essencial, titular, inclusive, da seleção sub-20. O Vasco gostaria muito que ele tivesse permanecido aqui para ele fazer um período de treinamentos com o Vasco da Gama até a partida contra o São Paulo. Mas, lembrando, é muito importante a gente ressaltar que data FIFA é obrigatório. Não tem como o clube, não vou liberar. Não tem essa. Ou você entra num acordo com a federação ou você libera o jogador. E nesse caso, para o Vasco da Gama, perder o Ryan é ruim porque ele é uma peça crucial do Fernando Diniz. Mas ele vai ter 3 amistosos lá, um hoje contra a Islândia, o outro contra a Coreia do Sul e contra a Arábia Saudita. E o Vasco montou uma logística especial, com voo fretado e tudo mais, para ter o Ryan aqui no dia 11, treinando no dia 11 e tendo a oportunidade de jogar contra o São Paulo no Morumbi no dia 12. Então, apesar do Ryan não estar treinando com o Vasco nesses dias, ele vai poder atuar contra o São Paulo no Morumbi na próxima partida. E bom, Pedrosa, ter essa logística para ele, né? Sim. Ele é a peça hoje, ele é o grande personagem do jogo do Fernando Diniz. Assim, a gente tem outras peças importantes, que é muito coletivo o jogo dele, mas ele é o cara que mais aproveitou, vamos dizer, essa era Diniz. É o que mais cresceu. É o que mais cresceu, essa é a palavra. Sem o que mais dúvida. cresceu. É o que mais cresceu e, para mim, é um jogador que, a cada momento, a cada jogo que passa, ele vai se tornando um atleta com mais confiança. Porque futebol, eu sempre falei isso aqui, talento o Ryan sempre teve. O que faltava, às vezes, era uma chacoalhada mesmo. Sim. De, cara, acorda, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que evoluir sem a bola. E ele tem evoluído a cada momento. E sobre a folga, eu até assisti uma entrevista do Luiz Henrique falando sobre isso. As pessoas, às vezes, confundem. O cara vai folgar depois de uma derrota. Luiz Henrique do PSG? Luiz Henrique do PSG, o técnico. Treinador. O cara vai folgar 2 dias, 3 dias. Gente, a folga é essencial para aquele atleta se recupere mentalmente. Sair daquele ambiente que muitas vezes está carregado, que muitas vezes é de pressão, para aquele cara ficar com a família, dar uma viajada, espairecer, isso também faz parte do trabalho, também faz parte da saúde mental do atleta. Então, tem muita gente que reclama de folga. Folga é importante, tão importante quanto o treino. Muito. Você tem que pensar aí do outro lado da tela o seguinte: o futebol é a sua grande paixão, né? O seu hobby. Mas para esses caras aqui é o trabalho deles. Perfeito. Imagina aí o teu chefe, a tua chefe, não te dá nem um dia de folga, nenhumzinho, nunca. Você passar domingo a domingo trabalhando, que é quase o que esses caras têm feito com esse calendário. Tem uma folguinha ou outra depois de jogo e tal, mas é complicado. Aí você ter uma folga um pouco mais extensa, o que a gente pode chamar aí pro Vasco de intertemporada, né, Vene, que é o que vai acontecer, é interessante demais, muito para você recarregar as energias e a mente também, né? Eu, recentemente, vi uma série sobre o tenista Carlos Alcaraz, na Netflix, inclusive, muito boa. Você não precisa gostar de tênis ou do Alcaraz. E tem um episódio que acontece justamente isso. Ele vira pro staff dele, pros treinadores e fala: eu vou para Ibiza curtir 2 dias de festa.
Mas como assim? Daqui a uma semana você tem um campeonato super importante, Roland Garros. É muito importante. Eu vou para Ibiza, eu preciso desses 2 dias porque eu estou surtando. Ele foi para Ibiza, curtiu 2 dias de festa e foi campeão no campeonato. Por quê? Ele estava mais leve na concepção dele. Pedrosa. Isso aí, Pedrosa, menino. Sou eu. Qual é a série de quem que você falou? Carlos Alcaraz, o tenista. Inclusive, Isso aí é tua série. final de semana, eu vou ficar sábado e domingo lá em Ilha Grande. Aí, viu? A Ibiza do Pedrosa. Porque eu tô chegando no meu limite. Ilha Grande, a Ibiza de Lucas Pedrosa. Verdade. Olha aí, É ó. mais bonito que Ibiza. É, eu também inclusive. acho. Mário Bittencourt fez uma breve análise do time. Falar sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, que não consegue chegar a um acordo de prorrogação do contrato com o Cruz Maltino. O SBT do Rio afirma que a pedida de Léo Jardim para a extensão do vínculo, que se encerra em dezembro, é de R$1,5 milhão por mês. Importante lembrar que não há nenhum goleiro no futebol brasileiro com cifras tão altas. Ou seja, para permanecer, o Léo Jardim gostaria de se tornar o atleta da posição dele mais bem pago do país, algo que soa esquisito. Importante lembrar que o Vasco, na última sexta-feira, chegou a oferecer R$800 mil por mês ao Léo Jardim. Hoje ele ganha na casa dos 400 mil. Com esses 800 mil, alcançaria o mesmo patamar financeiro de Pablo Verratti, um dos mais importantes do elenco. No Vasco, há 2 jogadores que ganham R$1,5 milhão por mês. O Coutinho, cujo contrato está perto do fim, ele pertence ao Aston Villa, e também do Payet, que não vai ter seu vínculo renovado. Por falar no Coutinho, contar que o empresário dele foi até a Inglaterra para negociar a rescisão do contrato de forma amigável com o Aston Villa. Coutinho não pretende voltar para lá. O Aston Villa também não tem planos de utilizar o brasileiro. A partir daí, livre no mercado, ele ficaria à disposição para assinar um contrato mais longo com o Cruz Maltino. A pergunta que eu deixo para você é: Léo Jardim merece ganhar quanto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. É só importante contar que Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense são clubes que monitoram de perto a situação do goleiro vascaíno. É isso aí, galera. Cara, esse negócio de goleiro querer ganhar mais de R$1 milhão, isso é coisa de louco, pô. É loucura. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não existe, mano, um negócio desse. Não existe. Goleiro ganhar mais de R$1 milhão. Cara, quem ganha R$1 milhão? Quem ganha R$1 milhão não é qualquer um, gente. Não é qualquer jogador que ganha R$1 milhão. Sei, cara. Sei. Eu acho que não é pra tudo isso. Um goleiro ganhar mais de R$1 milhão. O cara que só fica debaixo das traves ali. Não é pra tudo isso. Não tem a responsabilidade que tem um atacante, que tem um meia, que tem um armador, volante, né? Não tem, cara. Não tem a mesma responsabilidade. Não é ele que, se errar um passe, toma um contra-ataque. Ah, frango. Esse cara franga, ele já não é. Ah, mas o goleiro que franga ele não joga, tá, gente? O goleiro que franga, ele vai frangar umas 2, 3 ali, vai ser substituído, vai rescindir o contrato dele. Ele não vai jogar. Não vai. Essa é a real. Então o goleiro, ele é pago para fazer as defesas dele ali. Agora, porque ele está fazendo algo que é o papel dele, ele quer ganhar de 400 para R$1,5 milhão de reais. Ele quer pular de 400 para R$1,5 milhão. Mano, por mim, eu falaria, não, pô, se o Palmeiras quer, você vai pagar esse dinheiro aí, o Flamengo quer. Vai, pô. Por R$1,5 milhão, você tá maluco. Não tem cabimento um negócio desse. Na minha humilde opinião, não existe.